vou perguntar a você algumas perguntas. Primeiro, você tem que dizer sim ou não. Comia comida indiana antes de conhecer seu marido? Sim. Mais doce, sim. Ah, tá. Você já vestiu um sari tradicional sozinha? Já. Já? Você conhecia algum de cultura indiana antes de ser apaixonado? Sua cerimônia de casamento demorou mais de 5 horas? Sim. Porque Sim. você já tocar os pés dos mais velhos com sinal de Uhum. respeito? Sim. Olá, gente, bom dia. Então, hoje nós estamos com brasileira que casou com um indiano. Então, antes de começar a perguntar a ela, então eu queria saber o novidades de Catiúcia, que é o que aconteceu. Então, hoje chegou esse tema. Você pode Uhum. dizer, porque muita pessoa queria saber também sobre Catiúcia. Ok. Bom dia, Sumit. Bom dia aí, né, para os teus seguidores, né? Vamos lá, sobre a Catiúcia. A Catiúcia agora fez um mês, no dia 24, né, que a situação aconteceu. E nós conseguimos chegar até um Por favor, grau dá alto uma. aí, né, Se, para a se polícia. alguém está assistindo a primeira vez, quem é Catiúcia, então, rapidinho, o que aconteceu com ela? Então, depois. Ah, tá. Tá. A Catiúcia é uma menina brasileira, né, do estado do Rio Grande do Sul, que ela foi para a Índia, né, porque ela conheceu um indiano através do Facebook. E chegou na Índia, ela passou por alguns problemas, e dentro desses problemas, a Catiúcia morreu em um acidente de carro, no qual nós não temos ainda a certeza, o esclarecimento se foi um acidente ou se o marido dela tirou a vida dela. Tá. Então, agora, porque nós estamos numa missão que é trazer o corpo dela de Índia até o Brasil. Então, onde chegou esse tema? O que você conseguiu fazer? O corpo da Catiúcia ainda se encontra, né, num necrotério, porque ele ainda está aguardando um estudo para verificar, né, o corte que teve no pescoço dela, se faz match ali, né, com acidente ou se foi por uma faca, por uma espada, né? E Uhum. provavelmente por conta desse corpo já estar mais de um mês, né, na Uhum. Índia, pode ser que ele não consiga ser repatriado para o Brasil. Provavelmente o que vai acontecer é que a Catiúcia seja cremada, né, e as cinzas dela voltem para o Brasil. É essa a expectativa no momento. Tá bom. Muito obrigado por essa notícia, Alicia. Espero que tudo vai dar certo. Então, nós vamos conseguir trazer o corpo de Catiúcia para o Brasil, porque a família também quer isso mesmo. Tá, Sim. então, gente, agora nós pensou que vamos falar sobre Laís, que casou com Lizier. Lizie. Desculpa, Isso. Lizie. Capaz, não tem problema. Então, que casou com um indiano. Então, eu vou perguntar a você algumas perguntas. Primeiro, você tem que dizer sim ou não. Não tem que Ok. explicar. Depois, você pode explicar a situação, as coisas, o que aconteceu ruim com você na Índia. Então, todas as coisas. Então, a primeira Ok. pergunta é: você já comia comida indiana antes de conhecer seu marido? Já. Então, sim. Mais doce. Sim. Ah, tá. Você já vestiu um sari tradicional sozinha? Já. Já? Você conhecia algum de cultura indiana antes de ser apaixonado? Sim. Você já participou de um festival indiano com Holi ou Diwali? Sim. Sua cerimônia de casamento demorou mais de 5 horas? Sim. Porque na Índia acontece um casamento quase que algumas vezes 2 dias, 3 dias também, 4 dias. 3 dias você foi, por isso eu perguntei. Porque você não está acostumado, pode ser no Brasil, você casa, então volta no casa. Casou, então volta no nova casa. Legal. Sim. Você já precisou trocar tocar os pés dos mais velhos com sinal de Uhum. respeito. Sim. Quando casou, de quanto pessoa você tocou o pé?
Ai, muitas, Muitas. muitas. Mas na minha casa eu continuo tocando do meu sogro e da minha sogra. Todo dia você toca quando acorda? Não, Não? não, 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 Ah, não, tá. não. Quando você, espero que volta de Brasil para a Índia ou Índia de volta para o Brasil, Uhum, você toca o pé. uhum, É um uhum, sinal de uhum. respeito. Quando eu vou pra fora, quando eu vou pro shopping ou quando eu vou pra algum lugar e eu encontro com um dos dois, sim. Ah, tá. Entendi. Você já passou mal comendo comida de rua indiana? Comida de rua, não. Não comeu? Ou passou? Não, não passei mal. Comida Não de rua, não. Mas dentro de casa, sim. como? Dentro de casa. Muitas pessoas falam que a comida de rua não temos que comer porque é muito sujo na Índia, então não precisa comer, que você passa mal também. É? Eu já vi alguns lugares, né, que não era muito higiênico, mas os lugares onde meu marido e a minha família sempre me levou sempre foi muito limpo, né? Ah, Puff mesmo, eu como sempre na rua, eu adoro puff da rua. Então nunca tive problema, comida de rua nunca tive problema. então seu O marido é mango chique, laci, que tem não, bastante não, meu marido dinheiro. é indiano. Dinheiro leva você a um lugar muito chique, que é top, que não comer na rua. Não, eu como bastante na rua também com Ah, ele, né? Não tem, só que o lugar onde ele me leva pra comer é um lugar limpo. Eu não vejo essa sujeira que eu vejo nesses vídeos de TikTok. uhum. Realmente, eu não posso dizer que eu presenciei um lugar assim, porque não Ah, tão tá. forte assim. E comparado ao Brasil, obviamente que aqui a comida de rua, digamos que é um pouco diferente. Mas esses lugares assim onde aparece muito rato, barata, eu nunca vi isso na Índia, então eu não posso falar. Ah, Né? E eu nunca passei mal com comida. Eu como muito kulfi, uhum. muita pizza e pau badi na rua. Ah, tá, entendi. Pau bade. Golgappa você comeu, que é uma que deixa no água, então água é O primeiro. puri? É, Panipuri? colocar. Panipuri? É, Sim, é, sim, uma vez você tem que colocar na boca tudo. sim, sim. Gostou? Até na minha casa tem. Eu gosto mais do puri do que da Ah, tá. pani. O pani tem muita pimenta, mas gosto. Ah, Não. entendi. Então, você sente falta das praias do Brasil morando na Índia? Acho que eu sinto falta de praia, não a do Brasil propriamente dita, né? Como eu moro, quando eu tô na Índia, eu tô em Delhi, eu Uhum. sinto falta de praia, sim. Mas aí tem Goa, né? Tem praias na Ah, Índia é. também, né? Que são tão bonitas quanto Mas as é do Brasil muito também. longe de Nova É, York. é, Você não pode ir é somente para a longe. praia uma vez, certo? Você tem que Não, marcar uma não. viagem, então depois vai para Sim, Goa. sim, Tá bom, sim. agora essas são curto perguntas que é rapidinho, sim ou não. Mas Uhum, agora eu vou perguntar, você que tem que explicar, tem que dizer os motivos que a pessoa vai atender a situação, uhum, tá? Então, uhum. pronto? Vamos lá? Tá nervoso? Vambora? Não, não. Tá bom, legal. Na cultura indiana, os coisas normalmente só vivem junto depois de casamento. Como foi Uhum. essa experiência para você? Então, quando eu casei primeiro no Brasil, né? O meu marido veio pro Brasil primeiro, né? Quando eu cheguei na Índia, eu não podia ir para casa dos meus sogros. Eu tinha que passar pelo casamento primeiro. Então eu fiquei uma semana morando em hotel, né? A família me ajudando, o Pramudo ficou ali comigo, mas eu não podia entrar dentro da casa. E eu já sabia disso, né? Porque eu já tinha estudado a religião. Eu entrei na casa depois, né, do casamento e para mim foi o que eu já esperava que acontecesse, né, diante de tudo que eu tenho estudado. E eu gostei de viver a cultura até por sinal de respeito, né? E a gente vive, né, em inglês numa combined family, né, a família conjunta, né? E óbvio que tem problemas, mas como qualquer casamento tem, né? Hum? Mas também tem um só, que depois eu te conto. Tá bom. Tá bom. Não pode contar agora? Posso, mas eu acho que tu vai chegar nessa pergunta pra mim ainda. Ah, tá. Tá bom, Deixa pro fim. tá bom, vamos lá. Se não chega, então pode dizer.
Tá bom? Ok, ok. Hum, Segundo pergunta, o que se espera de uma mulher dentro de uma casa indiana? Isso é muito importante para a brasileira, porque a brasileira hoje, a gente vive muito feminismo, né? A mulher ir trabalhar, né? A mulher ter sua independência. E a Índia é completamente oposta, né? Tudo bem aí que tem, né, o movimento moderno também, mas a sua grande maioria, né, se espera que a mulher fique em casa, que a mulher cuide do lar, né? Na minha experiência, né, eu tenho empregados em casa. Ah, Então eu não podia limpar a casa. Eu até lembro que um dia eu fui limpar o banheiro do meu quarto, e a minha sogra me pegou pelo braço e fez assim. não. E aí eu olhei pro meu sobrinho, né? Porque a minha sogra não fala inglês, né? Aham. E aí o meu sobrinho disse assim: tu não é Dalit, tu não pode limpar banheiro. Mas por quê? Não é isso que só Dalit que limpa o banheiro. Aí ele olhou pra mim e disse assim, né? Tu não é Dalit. E aí eu entendi que na minha casa tinha um empregado pra limpar a cozinha, Ah, tinha um empregado pra limpar o banheiro, as roupas era uma outra pessoa que limpava, a cozinha, quem cozinhava era um outro cozinheiro. Então eu entendi que ali tinha uma certa hierarquia que, por incrível que pareça, acontecia também com as castas. olha, isso aconteceu com você por pode ser que tenha algumas pessoas para fazer as coisas na sua casa. Uhum. Você tem, pode ser, pensa que você não tem ninguém. Então você Não, casou. então, mas calma aí que eu vou chegar. Aham, O chai da tarde só aham. podia ser feito por mim ou pela minha cunhada, Ah, né? entendi. Quando tem festival ou no final de semana, era nós duas que tínhamos que fazer, né? Fazer. No caso ali, o meu sogro puxava um pouco meu saco, assim, dizia que eu era nova, que eu não conhecia o sabor da família, e eu entendi que eu mais observava, né? Mas Aham. sempre com aquela expectativa que eu aprendesse a fazer o chapati, que eu aprendesse a fazer o chai. Graças a Deus, o chai eu já fui pra Índia sabendo fazer o chai. Então, não tive problema. Ah, Mas assim, quando chega alguma visita na casa, né? uhum, Não é o empregado que vai levar, né? O chai e uhum. os, Entendi. né? A comida. Eles esperavam que fosse a gente, né? Uhum. Então eu sentia que, obviamente, na minha casa, por ter muitos empregados, não tinha isso. Mas algumas mulheres brasileiras que eu conheci na Índia e que eram casadas com indianos, algumas tinham a vida igual a minha e outras não, né? Outras, elas ficavam cozinhando, elas que cuidavam realmente da família, e é uma coisa que se espera da mulher indiana, né? Legal. Bom, então aqui você tem sorte que tem muita pessoa para fazer muito trabalho na casa. Bom, então você pode explicar o papel de Bhabhi é cunhada e como funciona a hierarquia na família. Porque eu vi que como que cunhada algumas vezes não gosta, se você não está fazendo o trabalho de casa, então a cunhada vai ficar brava, nossa, você tem que fazer, vai falar para a mãe. Então, não é todas, mas algumas fazem isso. Então, como que... Lembra que eu disse que eu tinha um probleminha na Aham, Índia? mesmo? Esse é o meu Ah, probleminha. É o ah, meu único problema, na realidade. Assim, aqui no Brasil a gente entende que cunhada, né, é a irmã do aham, nosso marido ou a irmã, né, da nossa esposa. Na Índia é o contrário, né? A cunhada é o que nós chamamos aqui no Brasil de concunhada, ah, né? Só que, como a mulher na Índia, né, quando ela casa, ela pertence à família do marido, então ela acaba tendo esse status de irmã, né? Então ela acaba sendo cunhada, né? Que é uma coisa que aqui no Brasil confundem bastante. E uhum, na novela Caminho das Índias, para quem não entende, né, e assistiu a novela, a Babi é a personagem da Cleo Pires, a que infernizava a vida da Maia, né? Que uhum, era a esposa do irmão mais velho. Então a Babi é sempre a concunhada aqui no Brasil, no caso, e esposa do irmão mais velho.
ela já tinha uma certa dominância na minha casa, né? Porque a minha sogra já vinha de uma certa doença, né? Que a minha sogra tem Alzheimer, agora tá com Alzheimer, mas antes tinha Parkinson. E ela era a única mulher da casa, né? Aí ela colocava umas spices, né? Umas pimentas. Dizia pra eu fazer alguma coisa. Por exemplo, o chai. Aham, Eu perguntei pra ela como é que o sogro, né? Como é que o pai, porque na Índia a gente chama a sogra e o sogro de mãe e pai, né? Como é que o pai gosta do chai? E ela, ai, sem açúcar nenhum. aham, Só que eu lembrei da novela. E aham, aí eu fui perguntar pro sogro, né? Cheguei, pai, como é que o senhor gosta do seu chai? Ele, com bastante açúcar. aham, Pegou? aham, aham. Então ela fazia essas situações. Ah, Então eu ainda tenho esse impasse e eu já conversei com algumas brasileiras que moram, né, no sul da Índia e elas têm o mesmo problema, né? Que as aves, assim, elas infernizam um pouquinho a vida, né? A fofoca, coisinha ali na volta. Mas como Mas que você, nada assim. como você falou com o sogro? Como você perguntou em língua de hindi, inglês ou como você falou? Ele entende, ele fala inglês, né? Mas aí, se alguma vez ele não entende o que eu perguntei, sempre tem um sobrinho em volta Ah, tá. que perguntava. Mas nesse dia eu cheguei categoricamente pra ele, Papa, do like chai, sugar without sugar? Ele me respondeu, too much sugar. Aí eu Ah, entendi. entendi. Legal, legal. Então, outra pergunta é: como é diferente o modo de visitar das mulheres na Índia comprando do Brasil? Modo de vestir, roupa? Roupa. Uhum. Ah, é completamente diferente, né? Eu, particularmente, vou ser honesta pra ti. Um dos motivos de eu querer casar com indiano era as vestimentas, né? Eu acho muito bonitas, eu acho femininas, né? E confortáveis, eu acho, né? Tirando o sari. O sari não é confortável, mas a curta, né? O curta pijama ali pro dia a dia, eu adoro, né? Então, a Você roupa, usa ela roupa indiana mesmo uso. quando está na Brasil ou na Índia? Quando eu tô no Brasil, às vezes eu também uso. É? Não tô nem que as pessoas ficam me olhando na rua. Mas Eu se uso. você usar o sari, a pessoa não está olhando que roupa é essa? O sari eu nunca usei, mas eu já Ah, usei 2 vezes. Eu fui no restaurante de charara, sabe? A caralho. calça. Uhum. É. Já fui curta, eu uso bastante, porque aqui no Brasil a mulherada usa bastante leg, que Uhum. lembra muito a calça da curta. E aí eu coloco uma curta em cima, eu uso bastante, eu gosto. Ah, tá. Então, usa uma vez sari, todo mundo vai olhar você. Espero no Brasil. Ah, com certeza. Com Faz um certeza. vídeo, diga à pessoa que eu grava um vídeo quando eu estou indo desse lado, então veja que quantas pessoas estão olhando. Eu acho que Sim, todo todo mundo vai dar atenção. vai olhar. É, Vai chamar atenção. é verdade. A charara já chamou muita atenção. Essa rara eu acho que parecendo com pijama, né? Então, É, mas é que a calça abre mais, né? Ela é mais mais rápido. bufante, tem tipo um babado. É, aí as pessoas meio que olhavam, mas. Ah, tá. Então, outra pergunta é: existe uma expectativa forte de ter filho logo depois de casamento na Índia? Eu nunca sofri essa pressão, tá? Tanto é que eu já tô com 4 anos de casada e eu nunca sofri essa pressão, não. Eu posso estar errada, mas acho que essa pressão é mais do filho mais velho, né? Óbvio que às vezes eles falam, e aí, quando vocês vão ter um filhinho, como vai vir um filhinho? Mas eu, Lisier, pressão, nunca senti. Mas as indianas, familiares que já casaram mais ou menos na mesma época que eu, no primeiro ano de casamento, algumas já estavam grávidas. Uma só que ainda não teve filhos, que casou próximo de mim. As restantes todas já tiveram filhos. É, sim, tem, Todas. você falou a verdade, que depois de um ano que família começa a forçar que você deve ser o ter filho, filha, então Uhum. que não deve ser demorar. Se a idade está crescendo, se você está mais de Sim, 30, então o homem também mais de sim, 30, então vai começar a dizer você ter um filho, depois vai dar problema para vocês, pode ser que não vai dar sim. certo, porque como a idade está crescendo, então você não vai Sim. dar certo.
Então, por É, isso. todo mundo à minha volta já teve filho, só uma que não, que casou próximo a mim. O restante, todos já tiveram. Tem uma que já tá até na segunda gravidez já. Ah, tá. Isso eu também concordo com você que isso acontece. Tá, Sim. então, mais uma pergunta. Na Índia, as mulheres mais velhas têm mais autorização ao respeito na família, que se uma Certeza. cunhada é mais velha, então ela vai dizer, eu vou fazer isso, ela não deve ser fazer, agora ela chegou na casa, casou com ele, então por que você dá tanto liberdade para ela? É isso também? Sim, existe. Tem muito, É. né? E uma coisa que eu não vivi e que eu até queria ter a expectativa, mas eu não tive, foi a tal da chave da despensa, né? A chave do cofre. Quando eu cheguei, me mostraram o cofre, falaram que ali ficavam as coisas de valor, né? Só que o meu passaporte era para ficar comigo, por eu ser estrangeira, não tinha uma outra identificação. Mas se eu tivesse alguma coisa de valor que eu deixasse ali, eu vejo que muitas brasileiras já pensam, querem tomar as minhas coisas. Não, eu não recebi isso com querem tomar minhas coisas. Eu percebi isso como um cuidado, sabe? Tu tem coisas de valores. Todas as coisas de valor que tem dentro dessa casa ficam dentro desse cofre. Só que eu achei que eu ia esperar mais tempo, sabe? Eu cheguei e já foram me dando a chave, assim. Então tá bom. Eu achei que ia ser mais difícil alcançar a chave, né? E não foi. Foi logo que eu cheguei. Legal. Então, mais uma pergunta: quais documentos são necessários para uma brasileira ou brasileiro casar com um indiano ou indiana? Como funciona o processo de casamento? Porque você já casou, então muitas pessoas querem Eu, saber sobre isso. eu posso dar um adendo aqui em relação à Catiúcia? Uhum. Posso? Sim? O meu trâmite de casamento foi totalmente diferente do trâmite da Catiúcia, né? E aqui eu acho bom as brasileiras entenderem isso, tá? Uhum. Quando eu apliquei, né, o meu primeiro visto, na verdade foi do Pramudo, né? Nós chegamos a uma conclusão, nós conversamos, nós tínhamos diálogo, né, obviamente. E assim, era bem no meio de uma pandemia, né, que aquilo ali estava acontecendo entre eu e ele. Aí eu disse assim, Pramudo, para tu conseguir o teu visto para tu vir pro Brasil, a gente vai entrar com um processo de casamento aqui no Brasil, né? Quando já tiver, tu me manda todos os documentos. Ele teve que mandar vários documentos juramentados, né? Aí aqui no Brasil eu tive que traduzir esses documentos, né? Apresentar no cartório, que foi certidão de nascimento, antecedentes criminais, a passagem já comprada, cartão que aí vocês chamam de Aadhaar Card, né? Que aqui é a carteira de identidade, eles exigiram até o título de eleitor, né? Porque o nosso trâmite de casamento, nosso trâmite desde visto e de casamento foi muito claro, né? Nós vamos entrar com o visto K1, que é o visto de casamento, nada a ver com turista. E aí, a minha mãe e eu fizemos uma carta convite, né? Porque meu pai já é falecido, dizendo que o Pramudo viria para o Brasil para se casar comigo e nós fomos muito verdadeiros. Nós falamos assim, olha, o tempo que ele vai ficar no Brasil, que era 3 meses, né? Ele vai ficar sob a nossa custódia, com o nosso dinheiro, só que se ele chegar no Brasil e os dois entenderem que eles não forem compatíveis, não haverá casamento. Se os dois forem compatíveis, vai se seguir com o trâmite de casamento. Uhum. O que aconteceu? Com a Catiúcia foi totalmente contrário. Ela foi para lá, ele mandou uma carta de visita dizendo que ela iria ficar dentro da casa dele por 3 meses, sem objeção da família dele. E isso a gente sabe que não existe na Índia. Como eu te falei aqui, né? Eu fiquei 7 dias, mesmo já sendo casada no Brasil, né? Eu fiquei 7 dias num hotel esperando passar pelo casamento indiano para entrar na casa. Então, esse trâmite, quando tu for aplicar visto para casamento, se tu tem a intenção de casar, aplica com o K1 e seja verdadeiro com a embaixada, porque lá na frente, se tu precisar, isso vai te ajudar, né? Se você quer ir para a Índia para visitar, tudo bem, pega um visto de turismo, né? É fácil conseguir o visto de turismo para a Índia, mas se tem homem envolvido, se tem casamento, já deixa as 2 embaixadas sabendo que isso existe,
né? Que isso eu acho extremamente crucial. E foi o que aconteceu comigo. Eles pediram esses documentos, eu entrei aqui com um pedido de casamento, o Pramudo chegou aqui 21 dias antes do casamento, nós convivemos juntos, entendemos que realmente iríamos nos casar, teve o casamento. Aí eu enviei o meu passaporte, que aí eu fiz já um passaporte com o meu nome de casada, né? Enviei o meu passaporte, naquela época era Covid, a gente enviava por correio, né? Eu enviei o meu passaporte para o consulado de São Paulo, que aqui na minha área é o de São Paulo, da minha região. Botei minha certidão de casamento, né, dele. Botei os documentos dele, que também são os mesmos, né? O Aadhaar Card, passaporte. E pedi o título de eleitor também. E o meu pediu a minha certidão de nascimento para ver se compatia, né, com a de casamento. Me pediram a minha identidade, o meu passaporte, um comprovante de residência aqui no Brasil e uma carta dele dizendo que ele era indiano, escrita a próprio punho, né, que ele veio para o Brasil, que ele casou comigo e que ele queria que eu fosse para a Índia visitar a família, né? Por quê? Porque ele no Brasil, ele já tem o documento de residente brasileiro, né? Porque nós casamos no Brasil. Só que na Índia não tem como tu ter 2 passaportes. Eu acho que só em Goa, né, que tu pode ter o passaporte português. Então eu não posso optar por ter um passaporte indiano. Só depois que eu estiver 5 anos casada que eu posso ter um Aadhaar Card, mas para abrir conta em banco, né? Mas eu nunca vou ser, exemplo assim, eu vou ser residente, mas não vou ser como o Pramudo né? Se o Pramudo quiser, ele pode ter aqui um outro passaporte. Então, isso fica claro, né? Que às vezes as pessoas querem casar para ter outro passaporte, né? E na Índia isso não existe, né? Não tem como ter dupla nacionalidade. Exatamente. Tá bom, então. Eu ainda tenho muitas perguntas, então primeiro eu vou colocar esse vídeo. Então, vamos ver se a pessoa quiser mais fazer, que nós vamos fazer mais um vídeo, então vou perguntar você. Então nós vamos fazer o segundo parte. Então foi com difícil pergunta também. Ainda eu perguntei uma normal perguntas, tá? Então no próximo vídeo, então vamos fazer mais uma parte desse. Então agora eu vou terminar essa primeira parte. Então, eu queria saber como que foi sua experiência de consulta comigo antes de casar com o indiano. Então, o que eu acho muito importante, né, que foi o que também não aconteceu com a Catiúcia. Ela não se precaveu antes de ir para a Índia, né? Quando eu comecei a conversar com o Pramudo, que não foi por Facebook, não foi nem por isso, né, foi por casualidade de faculdades e universidades, eu tive a necessidade de saber se aquilo era real, né? Por mais que eu sabia que o indiano não casava, que não namorava, casava. Quando me pediu um casamento, eu meio que tomei um susto. Eu disse, não, mas eu vou me precaver, vou descobrir se isso é verdade ou não. Aí eu te procurei, né? Eu disse assim, Sumit, olha só, tem um rapaz, eu marquei uma consulta contigo, né? Aí eu explanei tudo pra ti, e aí eu disse, olha, tem um rapaz de Nova Delhi que quer casar comigo. E aí tu entrou ali, né? Tu pesquisou pra descobrir, né? E realmente, eu vou ser muito honesta, se tu tivesse me dito assim, olha, Lisê, tem uma coisa errada aí, eu não ia adiante, né? E aí, não, tu foi bem seguro comigo, não, esse menino é genuíno, esse menino tá falando a verdade. E aí eu lembro que até eu falei do DOT, eu te perguntei, né, lembra que eu te falei, olha, precisa de DOT, que eu tô na dúvida se eu tenho que pagar o DOT ou não. E aí tu perguntou pra ele, não, minha família não quer DOT, né? Então, assim, o que me deu aval mesmo, sabe, pra eu ir foi o teu serviço, assim, sem o teu serviço eu não sei se eu teria ido, não. Eu fico feliz quando você mandou sua foto de usando o sari, que bom que deu certo, que é um indiano, que você conseguiu casar. Legal, então muito obrigado para participar nesse vídeo. Então, gente, se você queria fazer consulta comigo, pode marcar consulta, baixe o link na descrição. Então, pelo Hotmart, você pode marcar consulta. Então, depois eu fazer contato com você, então vamos falar. Então, não sofrer, eu vou dizer que somente que está pensando que vai dar certo, porque eu acho que a cultura está diferente, a língua está diferente, então você deve saber muito antes de casar ou visitar na Índia também.
Tá bom, Uma coisa, Sumit, pode falar. 90% dessas meninas que eu vejo que estão querendo ir para a Índia, elas se comunicam por Google Tradutor. É, E isso é muito ruim, porque tu já não tá conversando na tua língua, né, de origem. Tu já tá ali com os dois numa segunda língua. Então, às vezes, uma pequena palavrinha ali pode mudar totalmente uma dinâmica que é para salvar até um relacionamento ou para não deixar que um relacionamento chegue onde o da Catiúcia chegou, né? Então, ter esse inglês, ter esse em dia é muito importante. eu também acho isso que é porque você está indo numa nova vida, vai casar com uma pessoa que é de outro lado do mundo, então melhor que você deve ser falar com ele na mesma língua. Ou ele tem que aprender o português para conversar. Eu não estou falando que você pode comprar somente o meu curso de hindi. Não, ele pode aprender português, tudo bem, pode continuar. Mas para você é Sim, bom, porque você vai falar com a família dele também. Que como que sim. no seu caso, o sogro que fala inglês mais ou menos, mas quando você fala com ele em hindi, ele vai ficar super feliz que você está falando, Sim, né? sim, obviamente, né? Tá Sim. bom. Legal. Isso foi uma cobrança que eu tive Uhum. desde o casamento, na festa. Os tios, né, os irmãos da minha sogra, todo mundo. E aí, o que que tu sabe de hindi? Tem que aprender a falar hindi. E aí eu lembro que naquela época tinha uma música que estava muito em alta, que era o Shahid. Aí eu comecei a cantar e me olhava, olha, ela sabe hindi, eu não te ilude, eu sei a música. Ah, legal, legal, que bom. Então, espero que agora você está falando mais ou menos pequenas palavras, frases com ele, que ele está ficando super feliz, certo? Sim. Legal. Tá bom, gente. Então, muito obrigado. Então, eu posso seguir o canal. Então, vou trazer esse tipo de podcast também. Se você conhece alguém, pode recomendar. Então, que eu vou trazer ele no meu canal. Então, muito obrigado para você também. Então, vamos Eu que ver agradeço. o segundo parte. Muito obrigado. Tchau, Tá bom, tchau. de nada. Tchau, tchau.